Bom dia, boa tarde, boa noite, como vão, meus queridos? Sou eu de novo aqui, professor Agnello, gravar mais uma videoaula aí para vocês, tá ok? Tentar ajudar vocês nesse momento de pandemia. Só lembrando sempre, galera, não é férias, tá? É quarentena, é para ficar em casa, se higienizar, lavar as mãos, álcool em gel, não sair, mas se tiver que sair, por gentileza, use luvas não, né? Use máscara. Se quiser usar luva, também usa, né? Mas use máscara, tá ok? Quanto mais a gente se prevenir, mais vai acabar essa pandemia, entendeu? E mais rápido vamos estar juntos na sala de aula. Sinto muita saudade de vocês, entendeu? Beleza? Então vamos lá, galera. Primeiro, saudações tricolores para todo mundo. Vamos começar a matéria hoje. Vai ser. É uma matéria bem fácil e é a continuação da aula anterior, né? A gente vai falar dos fenícios e dos persas. Os fenícios é bem interessante que ele tem uma organização que a gente já estudou antes, né? Os fenícios também se organizam em cidades-estados. Só relembrando que cidades-estados são aquelas cidades independentes uma das outras, né? Cada cidade tem sua própria autonomia política. Os fenícios também são chamados de uma civilização, por quê? Porque eles têm a mesma cultura. Suas principais cidades são Sidom, Ugarat, Biblos, Beritos e entre outras, né? Hoje seria a localização deles hoje é o Líbano. A Guiné, ela não sei onde é o Líbano, tá aqui, ó. Seria essa região aqui, tá bom? Aqui, ó. Voltando lá. Gente, os fenícios são os navegadores, né? Eles são os principais navegadores da antiguidade, tanto gregos como os romanos aprenderam a arte, o ofício das navegações com os fenícios. Mas por que os fenícios se voltaram tanto para as navegações? Muito simples. A região territorial dos fenícios, voltaremos para o mapa, essa região que eles ficam aqui é uma região muito montanhosa, né? Com solo pouco fértil, que tem muitas montanhas. Então, a única saída que eles tinham é saída para o mar, né? E eles não tinham solo muito fértil. Então, por isso que eles voltaram, né, toda a sua energia para o mar. Outra característica bem importante é que a parte dele, uma grande parte do território é coberto por floresta, então eles tinham uma abundância de madeira, né? Então, eles tinham muito matéria-prima para fazer os barcos. Então, eles se voltaram para as navegações, ou seja, os fenícios eram o grande povo navegador da antiguidade. Navegavam muito, né? E o que acontece? Por causa desse processo navegador, voltaram-se para as atividades comerciais. Os fenícios criaram inúmeras colônias, normalmente terrâneas. Voltaremos no mapa. Aqui, ó, todas essas regiões em verde aqui seriam a expansão territorial dos fenícios, né? Locais onde eles criaram grandes colônias. E aí a gente vai dar um destaque para essa colônia aqui, ó, Cartago, né? Que a gente vai ver aí um pouquinho mais na frente, que Cartago entrou num grande conflito com os romanos, né? As chamadas guerras púnicas. Três conflitos, mas aí quando a gente falar de Império Romano, a gente vai falar disso, tá ok? Voltaremos para as características. Botei ali, as principais atividades econômicas dele é o comércio. Gente, as navegações eram tão importantes que toda a organização de sociedade fenícia era voltada para os processos navegadores. Tá ok? A sociedade era meio que dividida entre navegadores, o chamado armador, e os comerciantes. É tão importante esse processo das navegações que a organização política era voltada para a navegação, a chamada talassocracia, ou, melhor dizendo, o governo dos navegadores. Governo comandado por navegadores ricos, né? Esses navegadores controlavam a cidade. Religião, eles eram politeístas. E seus deuses, também como os deuses egípcios, eram deuses antroposomórficos, ou seja, parte homem, parte animais. E um grande detalhe é que os fenícios faziam sacrifícios humanos. Tá ok? Eles não. Como eles eram cidades-estados, né, as cidades eram independentes uma das outras, eles não tinham uma união, né, eles não firmavam
uma união entre eles. E isso deixava as cidades um pouco fracas. Né? Por causa dessa falta de unidade militar, eles foram conquistados e atacados por vários grupos, né? Os persas, macedônicos e entre outros. Qual é o grande detalhe dos fenícios? Gente, os fenícios eram navegadores, correto? Então, os fenícios precisavam realizar registros comerciais desses aspectos de comércio deles, registros. Então, os fenícios criaram o alfabeto. O alfabeto fenício, queridos, deu origem ao nosso alfabeto atual. O nosso alfabeto, criou ele foram os fenícios. Os fenícios criaram as consoantes. Quem acrescenta a vogal nesse alfabeto que a gente conhece hoje foram os gregos. Tá ok? Aqui eu botei para vocês uma imagem de uma embarcação fenícia, né? Que ela na frente era uma embarcação tanto usada para comércio, também era usada para guerra, né? O que acontece? No mar, quando não tinha vento, eles usavam o remo. Quando tinha vento, as velas, e na frente eles tinham isso aqui, que quando na guerra eles serviam para bater nos navios, né? Que eu esqueci o nome disso. E aqui está todos os aspectos comerciais dos fenícios. Botei para vocês aqui também, ó, o alfabeto. Esse é o alfabeto fenício, tá? Esse alfabeto aí deu origem ao alfabeto atual nosso, né? O A, o B, o C, e aí vai. Tá ok? Persas. Grande unidade, um dos maiores impérios da antiguidade, só pede para o Império Romano. Os persas foram criados, né? O Império Persa se unificou com Ciro. Foi o Ciro que fez a libertação desse povo da dominação dos medos, né? Que era um povo da antiguidade. Principais cidades: Passárgada, Persépolis, Susa. Só que aí tem um detalhe. Os persas não tinham capital. A capital era sempre onde o imperador estava. Quer dizer, se ele estava em Passárgada, naquele momento a capital era Passárgada. Se ele estava em Persépolis, naquele momento a capital era Persépolis, e aí vai. Eles utilizavam um sistema político, presta atenção, isso é importantíssimo. Os persas eram alicerçados tanto a política como a sua religião. Quer dizer, o rei, ele era tanto chefe político como militar, ele era chefe de tudo. Esse sistema onde a gente utiliza a religião para o comando político, a gente chama de teocracia, né? Então, é um governo onde o líder religioso ele é o líder político, né? No caso, a gente se refere do rei. O rei ele era o líder da religião, adorado como um deus. Ele era adorado como um deus. Olha o prestígio e força do cara. Ele era tanto chefe político, como era também chefe militar. O Império Persa era gigantesco, galera. Gigantesco mesmo. Tem um mapa aqui que mostra, esse é o tamanho do Império Persa. Olha que gigantesco. E aí o que acontece? Toda a região dominada pelos persas ficava difícil para o rei tomar conta de tudo. Então o que o rei fazia? Cada região dominada, cada província que se anexava aos persas eram chamados, não só as que foram conquistadas, né, mas todas as províncias persas eram chamadas de satrápias. E o administrador, né, o cara que era indicado pelo imperador, os olhos e ouvidos do imperador, eram chamados de sátrapa. O sátrapa, ele era indicado pelo rei persa. Botei aqui, uma das maiores fontes históricas dos persas é a Bíblia, né? E os persas foram conquistados por Alexandre o Grande, o rei da Macedônia. Outras características do povo persa, eles criaram um sistema de estradas, né? Por isso que o exército dele era muito forte, muito valoroso, porque eles criaram uma estrada onde o exército se movimentava bem rápido. E graças a essas estradas também se articulou um sistema de correio e um grande sistema de comércio no Império Persa. Como eu falei, né, os persas não tinham uma capital física, né, era sempre onde o imperador estava. E quer ver um detalhe bem interessante dos persas? Os persas tinham uma tolerância com os povos conquistados. Ou seja,
Os persas, quando dominavam alguém, ele não obrigava aquela pessoa a seguir o que eles acreditavam. Eles davam autonomia para as pessoas se gerir culturalmente como eles se achavam, né? Mas a pessoa sabia que era subordinada aos persas e eles até gostavam, né? Porque eles eram protegidos pelos persas. Mas os persas não obrigavam eles a seguir nenhum tipo de doutrina persa. Religião. A predominância da religião era o zoroatrismo, né? Criado por Zoroastro. As doutrinas dessa religião estavam no livro sagrado chamado Avesta. O Avesta pregava uma ideia bem parecida com o cristianismo, tá? Do bem contra o mal. O bem, representado pelo deus Hormuz ou Azura Mazda, que lutava contra o deus do mal, Arimã. Né? Tinha uma ideia do bem contra o mal muito parecida com o cristianismo. Né? Aí a gente vê que o cristianismo tem várias bases culturais. E o que pregava nessa religião? Que no dia que a Hormuz vencesse Arimã, seria o dia da justiça, do juízo final. Então as pessoas iam para o paraíso. Mas só iria para os paraísos as pessoas que fizessem o bem e a justiça. Então não poderia quem fizesse o bem e a justiça poderia ir para a vida eterna, numa vida maravilhosa. Outro aspecto bem parecido com a ideia do cristianismo, né? Aí coloquei aí para vocês um mapa, né, com toda a extensão territorial dos persas. Vocês veem que os persas conquistaram desde o Egito, grande parte dessa, onde seria hoje Constantinopla, nessa região daqui, grande parte conquistaram a Mesopotâmia e grande parte da Ásia, né? Então, chegar os seus domínios até a Índia. Então, grande império o persa. Tá ok? E aí que eu botei para vocês alguns reis persas, né? Que tem aquele filme 300 que fala de Xerxes, aí eu até citei Xerxes aqui também. Temos aí Ciro, o primeiro rei, né? O Cambises, Ciro II o Grande. Foi esse Ciro II que realmente criou o Império Persa, né? Que venceu os medos. E temos Cambises, Dários, aí vai. Eu botei como uma forma de ilustração para vocês entenderem as dinastias persas. Tá ok? Gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês aí na aula. Desejo tudo de bom. Que Deus ajude todos nós. Tá ok? Grande beijo para vocês, tá? Fui!